Olá. Porque quanto mais estreita for a saída da mangueira, a água sai mais rápida. Porque quanto mais apertadinha for a saída, a água sai mais rápida. Quanto mais apertadinha for a saída, a água sai mais rápida. Isso tem a ver com a vazão, que por definição é o volume de um fluido que atravessa uma certa região do espaço pelo tempo. Para termos uma noção melhor do que seja vazão, vamos pegar, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, essa maravilha da construção civil, que chega a ter uma vazão maior que 62 mil metros cúbicos de água, que representa, isso corresponde a mais de 62 milhões de litros de água por segundo sendo jorrado. Para termos uma noção melhor do que seja 62 milhões de litros de água, imagine uma garrafinha dessa, de meio litro d'água. Quantas garrafinhas dessas nós precisaríamos ter, jorrando todo o seu conteúdo por segundo, para que sua vazão se assemelhe a essa vazão de Itaipu? Assim, no nosso caso, nós também utilizamos o conceito de vazão. E a vazão se conserva, ou seja, a vazão de água que entra na mangueira é a mesma vazão de água que sai da mangueira. Ou seja, o volume de água que entra na mangueira por segundo, por exemplo, é o mesmo volume de água que sai da mangueira por segundo. Então, se nós, como o volume, a vazão se conserva, e o volume também se conserva, se na saída da mangueira ela for mais estreita, mais apertadinha, para que o volume se conserve, nós se diminuirmos a área de saída, a extensão de água, esta linha de água, ela deve ser maior por segundo. Então esta linha, esse deslocamento de água por segundo sendo maior, a velocidade é maior. Assim, nós podemos formular uma equação conhecida como equação da continuidade. E essa equação, essa lei, ela nos dá uma relação entre as áreas por onde o fluido escoa e sua velocidade. Então nós temos aqui, nessa equação da continuidade, que é uma relação inversamente proporcional. Quanto menor a área, maior a velocidade. Quanto maior a área, menor é a velocidade. Cabe lembrar aqui algumas observações importantes. Primeiro, nós estamos tratando de condições próximas do ideal, por que não dizer ideais, onde a água não sofre nenhuma turbulência dentro da mangueira. Nós dizemos que a água ela tem um comportamento laminar, não há turbulência, nem um redemoinho de água dentro, que não é bem verdade isso na realidade. Outra coisa, nós consideramos a densidade da água igual em todos os pontos. A água não se comprime ou se dilata, como pode acontecer com alguns materiais. Nós não vamos considerar, então, para a água densidade variável. Outra observação importante é que comumente as pessoas se confundem, acham que quanto maior for a velocidade da água, maior é a pressão. Não. Quando um fluido tem uma velocidade maior, a sua pressão diminui. Mas isso será assunto para um outro momento. E o outro detalhe, que às vezes as pessoas podem pensar, devido a uma alteração da área, o volume se altera. Não, o volume se mantém constante. Porque se assim o fosse, imagine, eu vou ao posto de gasolina, peço 10 litros de combustível, coloco, acoplo na saída da bomba uma área maior, então sai 30, 40 do outro lado no meu tanque. Não é isso que acontece. Às vezes acontece até sair menos do que eu peço, mas aí é outro problema. Então, a partir disso, nós faremos a seguir uma animação a respeito da equação da continuidade. Vamos lá e bom estudo a todos!